Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de julho de 2021. Não encontrei Deus no universo, mas Einstein sim, na perfeição e na beleza de suas leis. Eduardo Bataner Lopes Burgos, 1945. Não tem procurado Deus na física, mas físicos que o fizeram ao longo da história e aqueles que negaram sua existência, algo que, como dizia Paul Dirac, é um dos problemas fundamentais desta ciência. Bataner, astrofísico formado na Espanha e no prestigioso Instituto Max Planck da Alemanha, é professor emérito da Universidade de Granada e publicou Luz Físicos Y, sem edição em português, que analisa a relação desses buscadores de respostas ao longo da história. Pergunta: por que Luz Físicos Y, Resposta: os grandes pesquisadores têm trabalhado nesse horizonte que divide o conhecido e o desconhecido. Portanto, tenho o privilégio de observar a natureza como isso nunca antes havia sido feito. Sua interpretação da natureza tem implicações na filosofia e na teologia. Por isso, muita gente quer saber qual era o pensamento religioso dos grandes cientistas e, portanto, dos grandes físicos. Mas é preciso dizer que neste livro não há nenhuma intenção de propaganda doutrinária. Não se defende nenhuma posição religiosa concreta. Nem se defende teísmo ou ateísmo. Fala-se da atitude dos físicos diante da ideia de Deus com base em suas próprias palavras. Este livro tem apenas um enfoque histórico. P. Por que essa preocupação entre os físicos? R. Porque essa é uma preocupação de todas as pessoas, e é dos físicos porque são pessoas. Mas seu ponto de vista tem um interesse adicional porque seu ofício é conhecer o universo. Os físicos hoje trabalham prescindindo de suas crenças particulares. Inclusive os mais religiosos não misturam sua ciência e sua fé. Nem sempre foi assim. Por exemplo, Johannes Kepler era um místico que, baseando-se na noção de que somos feitos à imagem e semelhança, acreditava que podia compreender o mundo. É um método científico inaceitável hoje, mas que o levou a estabelecer leis de grande precisão. Kepler julgava ter a responsabilidade de interpretar a criação. P. Michel Mayor, descobridor do primeiro exoplaneta, diz que não há lugar para Deus no universo. Em sua tarefa como astrofísico, o senhor o encontrou? R. Não encontrei Deus no universo, mas no livro não pretendo expor minhas próprias ideias, e sim a dos grandes físicos. Entre eles e, em particular, entre os astrofísicos há uma grande disparidade de crenças. Existem crentes, agnósticos e ateus. Nem todos pensam como o Mayor. Por exemplo, Albert Einstein encontrou Deus no universo, na perfeição e na beleza de suas leis. P. Mas o senhor questiona que os físicos de hoje se amparem na não resposta como resposta. R. É verdade que hoje os cientistas têm uma espécie de pudor ao confessar suas crenças. Não sei por quê. Não costumam responder. Isso contrasta com os físicos de outros tempos, que revelavam suas crenças sem hesitar. Por que não dizer? Outra coisa são os agnósticos que não se pronunciam porque não encontram a resposta ou acreditam que não haja. P. Há um sentido físico na evolução do universo. R. O universo evolui de uma forma bastante conhecida e previsível matematicamente se excluirmos os primeiros instantes. Há um sentido físico.
o que não quer dizer que haja um propósito. P. Por que muda a relação da física com Deus? R. Ao longo da história observamos, de fato, uma evolução. Os cientistas islâmicos da Idade Média tomavam como certa a existência de Deus. E, se algum deles não acreditava, calava-se. A partir do Renascimento, começa a diversidade de opiniões. E hoje há muitas posturas diferentes. Por quê? Certamente por causa do avanço prodigioso da ciência e da dissolução da censura. P. A física é compatível com Deus? R. Completamente. Houve grandes físicos crentes, inclusive devotos ermitãos. Um bom exemplo pode ser o de Georges Lemaitre, pai da teoria do Big Bang, que era sacerdote jesuíta e um dos melhores físicos de todos os tempos. P. A fé limita o método científico. R. Historicamente, sim. Por exemplo, algumas ordens religiosas tiveram grandes interesses científicos, mas a proibição do heliocentrismo limitava seu progresso. Nos séculos FI, porém, essa limitação desapareceu. Hoje a resposta é contundentemente não. Existem muitos físicos crentes, embora não misturem suas equações diferenciais com sua fé. P. A física continuará procurando Deus? R. A física não procura Deus. Os físicos, enquanto homens, sim. Mas em nosso cérebro, e somente temos um, a questão sobre a existência de Deus está à espreita. P. Qual é a finalidade da física? R. Como astrofísico, considero que seja compreender o princípio, a evolução e o final do universo. O físico busca a unificação de todas as forças. É um velho sonho no qual embarcaram nomes da estatura de Michael Faraday e Einstein. Procura-se a teoria de tudo. Procura-se uma equação que explique tudo. P. Essa equação poderia ser Deus? R. Haverá alguns físicos que veem assim e outros que não. Mas a pergunta da existência de Deus não será resolvida pela ciência. Perguntas como a que se fazia Gottfried de Leibniz porque há algo em vez de nada, ficarão sem resposta no contexto da física, acredito. P. Que físico conjugou melhor a ideia de Deus e a ciência? R. Albert Einstein tinha uma ideia de Deus não vinculada a nenhuma igreja ou fé estabelecida. Não acreditava num Deus que premiasse os bons e castigasse os maus ou que prometesse a imortalidade. Mas ele acreditava num Deus que havia criado o universo. Ficou surpreso ao poder escrever as equações do universo em meia folha de papel. Não era ateu, nem agnóstico nem panteísta. Ele assim o expressou. Com seu senso de humor característico, chamava Deus de o velho. No Evangelho segundo o Espiritismo lançado bem antes de Einstein, Allan Kardec lança as bases da crença e do trabalho do mais notável físico que foi Albert Einstein. No capítulo 1, Allan Kardec esclarece sobre a aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade, que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias,
provém de uma falha de observação, e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito, que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas imutáveis, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquira uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez à fé, se dirigiu à razão, esta nada encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão, e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Balneário Gaivota, 28 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.